Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo deste aparelho que a Motorola mandou pra gente, que é o Moto Edge 30 Pro. Ele saiu já faz algum tempo, mas mesmo assim fica a pergunta, ainda vale a pena investir um valor considerável no Edge 30 Pro? E vale a pena escolher o Pro ou o normal? Bem, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Você já conhece a Stages? Lá na Stages todos os conteúdos do canal saem com antecedência, então se você quiser assistir por lá, ao invés de assistir no YouTube para ver primeiro, basta ir em reviewtech.tv. E se você quiser comprar o Edge 30 Pro, sem medo de chegar aquele pote cheio de areia em casa, para você ter a certeza de que vai chegar o aparelho aí na sua casa, aqui na descrição vou deixar os links das lojas parceiras do canal e aqui eu vou deixar para vocês o link do grupo do Telegram. Bom, então vamos lá falar do Edge 30 Pro. Abrindo a embalagem aqui, obviamente ele não está aqui, mas eu queria chamar atenção para uma coisa. Primeiro, a embalagem é perfumada, igual todas as embalagens da Motorola, né? E aqui, né, a gente ainda tem um fone de ouvido, é isso mesmo, né? Eu sei que vocês gostam bastante de fone de ouvido, eu vejo nas reviews todo mundo puto porque não tem mais entrada para fone de ouvido no celular. Pois é, não tem mesmo, mas a Motorola manda aqui, vamos dizer assim, um quebra-galho, né? É um fone com conexão USB-C, o que é bem legal, porque aí mesmo não tendo a entrada para fone de ouvido, você consegue ouvir música via cabo. A parte ruim é que você precisa usar esse fone aqui, ou no limite você compra um adaptador USB-C para você usar no seu celular. O único problema de você usar esse fone de ouvido ou um adaptador USB-C é que você não consegue carregar o celular enquanto você ouve música. Bom, é um fonezinho legal, ele é intra-auricular, tem borrachinha, é um fone bonito, tal, bem pequenininho, com design legal, tem o logo da Motorola, tem um aspecto de bem feito, tem aqui microfone, botãozinho, pô, legal demais. A única coisa que eu faço uma ressalva é que esse fio aqui parece muito frágil, tá? Então eu não sei não, viu? Eu acho ele bem frágil. E além disso ainda vem com borrachinhas extras, então além da Motorola colocar o fone na embalagem, ainda vem borrachinha para você ajustar o fone de acordo com o que você precisa. Mas o diferencial desse aparelho na embalagem não é o fone de ouvido. É isso aqui que eu trago para vocês. O carregador. Olha, mas um carregador vai ser o diferencial do aparelho? Pois é, vai ser um dos grandes diferenciais aqui. Esse carregador, como vocês podem ver, é um cabo USB-C USB-C. Então aqui na parte de trás ele tem uma tomadinha USB-C, mas é um carregador grande e pesado, tá? Principalmente se você comparar aí com um Samsung da vida. Mas o diferencial desse carregador tá aqui nesse número, que eu não sei se dá para ver, mas 68. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse carregador tem 68 watts de potência. A título de comparação, esse é o carregador que a Samsung manda, né, de graça aí nos aparelhos, nos flagships, então o Z Fold, S22, e se você for olhar aqui na especificação dele, ele tem 25 watts de potência. Esse aqui tem 68. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a potência do carregador, mais rápido vai carregar a bateria. Eu nunca vi um carregador com 68 watts de potência. Isso quer dizer que ele vai carregar em 68 watts o tempo inteiro? Não. Ele vai ajustando, né? Aqui não vai dar para ver, tá? Não vou nem mostrar. Mas ele fala, ó, ele carrega desde 15 até 68.2 no máximo, né? Em 68.2 ele carrega em 11 volts, 6.2 amperes, é muita coisa. Resumindo, tá? O que isso quer dizer? Né? Ótimo, carregador de 68 watts. Eu carreguei esse celular, vou até pegar o número aqui para mostrar para vocês. Só para vocês terem uma noção, em 20 minutos cronometrados, esse carregador carregou 62% da bateria do celular.
E ele foi de 11% a 100% em 37 minutos. Ou seja, praticamente de 0 a 100 em 45 minutos aí, se você for ver. Eu nunca tive um carregador rápido assim, e qual que é a parte boa disso aqui? Apesar do celular, que nós vamos falar já já, ter uma bateria de 4.800 mAh, isso é pouco, isso não vai me atender. Porra, mas com um carregador desse aqui, isso deixa de ser um problema, né? Porque você liga na tomada em 10 minutos, você tem, porra, sei lá, 40% de bateria e resolve o problema. Então, eu diria que bateria deixa de ser um grande problema aqui. E aí, puxando o gancho de bateria, né, um outro ponto, estamos começando o vídeo ao contrário hoje. Um outro ponto que eu queria falar desse celular que eu achei muito top é que ele tem carregador por indução, coisa que eu não via nos aparelhos da Motorola e eu sempre critiquei, quem me acompanha aqui sabe. Além disso, ele também tem aquele carregador, aquela função de carregar o celular por indução, sabe? Vou até mostrar para vocês aqui. Aqui no menu tem uma parada que chama compartilhamento de bateria. Quando você ativa o compartilhamento de bateria, basta você colocar um outro aparelho, e já está carregando. Só coloquei o meu celular em cima dele, ou seja, o Motorola está usando a bateria dele para carregar o meu celular. Essa é uma função que a Samsung coloca nos aparelhos já há bastante tempo, mas não é algo que eu via, por exemplo, num celular da Motorola. Vamos falar um pouquinho então do aparelho. A Motorola manda capinha na caixa, então, aqui acho que a gente já pode falar de alguns diferenciais desse aparelho, e esse celular aqui ele me surpreendeu em vários aspectos. Por quê? Quando eu testei o Edge 30, eu critiquei vários pontos do aparelho, né, que, por aquele preço e toda aquela propaganda eu esperaria que ele tivesse. O Edge 30 Pro corrigiu todos os pontos que eu critiquei do Edge 30. Então, né, já fica aí uma mensagem. Se você quer um aparelho que tenha todas as funcionalidades ali possíveis no aparelho, que seria legal, um carregador por indução, um baita de um carregador de 68 watts, etc., o Pro já passa a ser uma opção interessante. Mas ele também me decepcionou em algumas coisas e a gente vai falar já já. Então, a caixa vem completa, né? Perfuminho, carregador de 68 watts, capinha e fone de ouvido. Ou seja, não é aquele típico celular de antigamente, né? Que vinha mais coisas além do aparelho apenas na caixa. Fazendo um overview aqui do aparelho em si, como sempre, né? Aparelho lindo, né? Uma traseira azul fosca, é um azul que eu não sei dizer se ele é um azul puxado para o verde petróleo, se ele é puxado para um lilás, para um roxo, dependendo do ângulo que a luz pega aqui, ele mostra uma cor diferente. E, muito bonito esse aparelho aqui, né? Como a grande maioria dos aparelhos da Motorola. Outro ponto legal aqui que a gente pode falar, não sei se vai dar para ver, mas ele praticamente não tem aquele saltado das câmeras, né? Ele é um aparelho que tem a traseira praticamente reta, ó. Vou tentar mostrar aqui, não sei se eu vou conseguir, mas vocês estão vendo que aqui, quase não tem o detalhe da câmera, ó. Ele é praticamente reto. Isso é legal, óbvio, mas esse aparelho também não é um dos aparelhos mais finos do mercado. Ele tem 8,8 milímetros, quase 170 gramas, ainda é leve, mas não é tão leve assim, e também ele não é tão fininho, então acho que deu para esconder as câmeras ali dentro da carcaça mesmo. Aqui na parte superior a gente tem nada mais nada menos do que um microfone. Na parte lateral esquerda, olhando o celular de frente, a gente não tem nada, uma traseira lisa, é uma lateral lisa. Aqui na parte inferior, nós temos saída para fone de ouvido, um microfone, uma conexão USB-C e a gente tem um slot para chip de celular. Vamos abrir aqui. Uma coisa legal que eu falo para vocês é que o slotzinho ele vem envolvido numa borrachinha, não sei se dá para ver, uma borrachinha vermelha aqui. Isso é legal porque protege, né, um pouquinho contra a água, contra a poeira. De qualquer forma, eu não encontrei nenhuma informação de resistência à água e à poeira nesse aparelho. Ainda é uma coisa que a Motorola resiste em colocar e que eu acho que faz bastante falta. Aqui então, né, ponto importante, a gente tem
um slotzinho para um nanochip aqui de um lado e para um nanochip do outro. Então, ponto importante, esse celular não tem memória expansível via cartão de memória. É só o que vem na memória interna mesmo e já era. Seguindo aqui, na lateral direita, olhando o aparelho de frente, a gente tem o botão de volume mais e menos e o botão liga-desliga. E neste botão liga-desliga, a gente também tem o leitor de digitais. E é um leitor muito rápido, olha só. A leitura é... Ó, às vezes ele nem desbloqueia a tela, ó. Ele nem dá tempo a tela acender, já está desbloqueado, ó. Ó, só de clicar ele já desbloqueia. Muito rápido mesmo. Nota 10 esse sensor, apesar de eu não gostar de sensor na lateral. Às vezes eu gosto, às vezes não gosto, enfim, eu acho que eu prefiro o leitor direto na tela, mas esse leitor é muito rápido, enfim, gostei bastante. Aqui, né, fazendo um overview sobre a tela e a disposição das coisas, o que a gente vê olhando a tela de bate-pronto? A borda é fininha, eu acho que poderia ser um pouquinho mais, mas a borda em geral é fininha e a gente tem uma câmera aqui, né, no meio da tela mesmo, então é aquela bolinha no meio da tela, como a gente já vê em qualquer aparelho hoje em dia, né? Acho que tirando o Z Fold aí, que já tem aquela câmera que mais ou menos se esconde aqui no Brasil, né? Falando de Brasil, a gente não tem nenhuma outra solução ainda. Na parte traseira, essa traseira aqui, pô, de novo, né? Muito bonita essa traseira. Né? O que a gente tem? A gente tem um conjuntinho de câmeras. São 3 câmeras, um flash, né? Uma das câmeras aqui é apenas aquele sensor de profundidade, nós vamos falar melhor já já. Ponto importante falar também que esse celular já roda Android 12. Muito bem, vamos falar aqui então sobre a tela. A gente tem aqui uma tela de 6.7 polegadas. Esse conjunto aqui me pareceu muito semelhante ao que a gente vê no Moto Edge 30, tá? A tela é um pouco maior, é 6.7 polegadas, mas a gente tem uma resolução Full HD Plus, 2400 por 1080. A gente tem também uma tela POLED com 144 Hz de taxa de atualização e a gente tem suporte HDR10 Plus. Outra coisa que a gente também tem aqui, também tem no Edge 30, é que essa tela aqui, ela tem a taxa de atualização configurável. Então, se você ver aqui nas opções, né, tem aqui a atualização da tela, você pode deixar ela tanto no automático, como configurar manualmente para ela permanecer em 60 Hz ou obrigatoriamente permanecer em 144 Hz. No automático ele vai poupar a bateria do seu celular, porque, enfim, ele vai configurar os 144 Hz só quando precisar e quando não precisar ele vai deixar nos 60 Hz mesmo. Então legal que a gente tem essa opção, assim como a gente já tinha no Edge 30. Outro ponto que eu particularmente não critiquei, mas todo mundo que estava no evento do Edge 30 criticou: processador. Aqui, isso de forma alguma vai ser um problema. Por quê? Porque a Motorola colocou um Snapdragon 8 Gen 1, ou seja, eu acho que não tem o que falar a respeito desse processador, né? Ele é um processador octa-core, ele tem um núcleo de 3 GHz, aí ele tem 3 núcleos de 2,5 e 4 núcleos de 1.8, é o processador mais avançado que a gente tem hoje da Qualcomm, então não tem muito o que falar aqui com respeito a processador. Se isso é um problema para você, enfim, aqui não é problema, tá? Você vai conseguir jogar tudo no máximo. Se você jogar Call of Duty aqui, você vai conseguir jogar com tudo no máximo, enfim, um FPS legal. Não vai chegar perto do 144, né, que é o que a tela consegue oferecer, mas isso de maneira alguma vai ser um problema para você. Então, em questão de processador, você está resolvido. Como não adianta só você ter processador, né? Tem outras coisas que trabalham juntas ali para te oferecer uma experiência legal. Aqui você tem uma GPU Adreno 730 e 12 GB de memória RAM. Importante falar sobre esses 12 GB de RAM é que eles ainda têm uma expansão extra, caso você precise. Você consegue alocar 3 GB da memória interna para funcionar com a memória RAM. Então, dos 12 GB você consegue passar para 15 usando, né, esses 3 GB ali extras da memória interna. De qualquer forma, eu acho que 12 GB não vai ser um problema para você, tá? Porque é RAM pra caramba, esse celular é super fluido, não vai travar.
dificilmente você vai precisar de mais do que os 12 GB. Mas se você tiver em qualquer situação que demandar mais que 12 GB, você consegue ter aí usando essa expansão extra da memória interna. Além disso, falando em memória interna, a gente tem uma memória de 256, ou seja, 256 GB. Para mim hoje é mais do que suficiente, né? O meu aparelho mesmo tem 256 e eu não chego nem nos 200, então, porra, é memória aí que não acaba mais para você, inclusive é a mesma memória do meu MacBook, então acho que tá de bom tamanho. Falando sobre áudio, né? Falando sobre a tela muito boa, tá? Enfim, eu acho que eu acabei esquecendo de falar isso, né? Apesar de ser igual a do Edge 30, eu adorei a tela do Edge 30. Então aqui não é diferente, cores muito vivas, o brilho é nota 10, mesmo em ambiente de sol, tá? Então isso não é um problema. E tela, né, a gente precisa do áudio também, não adianta ter só a tela. Aqui a gente tem um conjunto legal, né, que é um conjunto estéreo. Então, por onde que sai o som? O som sai por essa fenda aqui na parte de baixo do aparelho e aqui na parte frontal a gente tem a fenda por onde a gente faz a chamada, é onde sai também o áudio, então ele acaba sendo um áudio estéreo saindo dos dois lados e ele tem suporte a Dolby Atmos, que é um negócio aí bem legal, uma qualidade sonora, eu pelo menos achei legal, com áudio relativamente alto. Mas e as câmeras, hein? As câmeras. A gente tem aqui então, né, 3 sensores na parte de trás, um sensor na parte da frente. Esses 3 sensores na parte de trás, velhos conhecidos nossos, né? A gente tem 2 sensores de 50 megapixels, um sensor de 2 megapixels só para dar a sensação de profundidade, um deles aqui é macro e funciona como ultra-wide também, e aqui na parte da frente a gente tem um sensor de 60 megapixels. Abrindo a câmera aqui para a gente dar uma fuçada, ó. O que a gente tem aqui então? A gente tem vários modos, tá? A gente tem aqui no modo mais, né, uma série de coisas, tem aqui o Night Vision, né, que a gente já conhece, tem a função da ultra resolução, né, que é de 50 megapixels, tem scanner, tem a forma de você capturar, fazer uma captura dupla, ou seja, usar a câmera traseira e frontal, tem time-lapse, enfim, tem um monte de coisa aqui. Tem o modo Pro para você ajustar as configurações da câmera da forma que você quiser. Tem modo retrato para desfocar o fundo, tem o modo foto, tem modo vídeo, enfim, e tem modo câmera lenta. Aqui no modo câmera lenta é legal que você consegue escolher qual a taxa de FPS que você vai usar. Você pode escolher 120, 240 ou 960 frames por segundo, bem legal. Aqui no modo foto, né, a gente puxa para baixo, tem uma série de configurações. Acho que o ponto legal de destacar aqui é que a gente tem Night Vision automático na câmera principal. Enfim, tem HDR, você pode escolher qual o tamanho das imagens e tudo mais. E aqui no modo vídeo, né, acho que o que chama atenção é que a gente consegue gravar em até 8K. Então, se você conectar aqui, colocar no 8K, ele muda para 30 FPS, então você consegue gravar 8K 30 frames ou 4K 60 frames por segundo. Tem suporte HDR+, mas se você quiser o HDR10+, você vai ter que colocar em 30 frames no 4K. Enfim, uma coisa só que eu achei um pouco estranha, né, com relação a esse aparelho, é que se você colocar na câmera ultra-wide, você não consegue ativar algumas funções. Por exemplo, ó, se eu vier aqui no 8K, veja que a câmera ultra-wide deixa de funcionar. Ela não funciona, ó, o botão fica desligado. Ele fala, ó, o modo ultra-wide não é compatível com a resolução atual. Ou seja, eu preciso, né, se eu quiser, eu preciso, vir aqui e reativar lente. Aí o que ele faz? Ele muda a resolução, ó. Ele trouxe a resolução para Full HD, né? Então, ó, coloquei aqui no 4K, ele desativa. Ou seja, a câmera ultra-wide só funciona na resolução Full HD. Isso é um pouquinho ruim, né? Seria legal se a gente pudesse pelo menos selecionar aquele e mudar automaticamente, ou de qualquer forma eu não entendi por que a gente tem essa limitação. Mas ela existe, é bom falar aqui para vocês. Como sempre, né, o modo macro funciona de forma fantástica. Eu tirei uma foto com o modo macro, vou deixar aí para vocês verem. E assim, acho que o ponto principal que eu trago aqui
é que a câmera ultra-wide tem uma qualidade bem sofrida. Num aparelho desse porte aqui, desse valor, dessas configurações, eu esperaria que a câmera ultra-wide tivesse uma qualidade melhor. A câmera principal e a ultra-wide tem diferenças muito grandes de qualidade de imagem, o que acaba até inutilizando um pouco a câmera ultra-wide. E é engraçado porque para você usar o modo macro, ele acaba usando a câmera ultra-wide. E eu não sei por que no modo macro fica bonito e a ultra-wide fica horrorosa. Enfim, é um ponto aí a se discutir. Falando um pouquinho aqui, ó a câmerazinha ali. Falando um pouquinho aqui sobre o modo da câmera frontal, né, que tem 60 megapixels. Aqui, né, você pode escolher o tamanho da imagem e a câmera principal também tem Night Vision automático. Se você vier em vídeo, você consegue gravar em 4K 30 frames ou, se você quiser, você pode gravar em 60 frames no Full HD. Uma câmera um pouquinho mais limitada, mas ainda assim de boa qualidade. Então essa é a qualidade aqui da câmera frontal do aparelho de 60 megapixels. Estou gravando em 4K aqui no estúdio com a mesma estrutura que eu estava usando as câmeras normais aqui do canal, para você ver como que é a qualidade. E agora vamos olhar a câmera traseira. Então essa é a câmera traseira do Moto Edge 30 Pro. Eu estou gravando na resolução 4K, com o HDR10 ligado e ó, tô me mexendo aqui ó, para você ver como que é a estabilização da imagem. Dos testes que eu fiz, a estabilização da imagem pareceu boa. Não sei aí o que você tá achando dessa estabilização. Para a gente fazer um teste aqui no aberto, ó, tá um sol danado, para vocês verem como que é a câmera frontal, ó, fora, ó, céu azul, hoje tá bem quente, né, bastante sol. E essa é a imagem da câmera então aqui fora. Bom, acho que o que a gente pode falar aqui desse aparelho, né, além de tudo que a gente já falou até agora, né, é que ele tem uma interface bem fluida, aquela interface já conhecida da Motorola, com os aplicativos aqui, enfim, tem os atalhos de tela. Aqui, né, ponto importante para a gente falar, ele tem suporte a Ready For, eu sei que vocês gostam do Ready For, ele tem suporte a isso. E outro ponto que eu ia falar, assim, bem legal aqui, além do compartilhamento de bateria, é que a gente tem o NFC aqui, ou seja, a gente tem NFC, a gente consegue, se quiser, fazer pagamentos, né, por aproximação. E acho que um ponto legal, né, o Android mesmo já vem focando muito em privacidade. Se você quiser, você pode desativar o seu microfone para nenhum aplicativo ficar te escutando, né, aí enquanto você está mexendo ou conversando ou qualquer coisa assim. Então você consegue desligar o microfone para nenhum aplicativo ter acesso. Então, né, fazendo um apanhado aqui, né, coisas que eu não gostava do Edge 30 e que aqui foram resolvidas, tá? Processador um pouco melhor, eu sei que o povo queria isso, então processador melhor. A gente tem NFC, eu só uso meu celular para fazer pagamento, tudo por aproximação, né? E aqui você tem essa opção, você tem carregamento por indução, isso fazia muita falta. Por exemplo, o meu carro tem carregador por indução, então eu só jogo o celular lá e ele começa a carregar. E no meu aparelho antigo isso, né, no Edge 30 não tinha, então, né, era uma função legal que eu deixava de usar. E assim, fantástico esse carregador de 68 watts, isso aqui acho que é a cereja do bolo desse dispositivo. Mas como eu falo, outro ponto legal, esse aparelho tem garantia de 2 anos da Motorola, não é um ano só, tá? Então garantia de 2 anos, muito legal também isso aqui, principalmente no mercado brasileiro, né? Então, nota 10. E aí, ponto legal, né, que a gente precisa avaliar aqui para definir se um aparelho é bom ou não, é o valor dele no mercado. Hoje esse aparelho não tem um preço muito baixo não, tá? Eu dei uma olhada hoje, eu encontrei ele por mais ou menos R$ 3.300. Na Black Friday, que foi recentemente, ele estava mais barato, mas de qualquer forma, esse aqui é um aparelho bem premium.
né? Então, se você quer um aparelho diferenciado, um aparelho com processador top, memória RAM top, carregador por indução, NFC, acho que o que deixa a desejar aqui talvez é o conjunto de câmeras, até porque um ponto que eu esqueci de avisar é que ele tem zoom de 10 vezes apenas, né? Então, pô, por esse preço você já consegue comprar, por exemplo, um S21 que tem zoom de 100 vezes, né? Um S21 Ultra, né? Numa promoção e tal. Então, é de se pensar, né? Se vale a pena para você investir R$3.300, R$3.500 num aparelho como esse. O que eu posso falar é que ele funciona muito bem, no dia a dia, uso, excelente, aparelho muito bonito, né, com fone, com capinha, né, querendo ou não, capinha hoje é uma parada aí que original custa R$200, R$300, então você tem que pesar tudo isso na hora de escolher um aparelho. Esse aqui é um aparelho que eu gostei bastante, né? Vocês sabem que eu gosto da Motorola, né? Me surpreendi muito com os aparelhos. E se você quer um top de linha da Motorola, esse aqui pode ser uma boa opção. A escolha vai depender de se você tem outras opções nesse preço ou próximas desse preço, quando você estiver procurando o seu novo aparelho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.